Deixa o like, ativa o lembrete, porque esse daqui é o canal oficial dos cortes da Roda dos Lobos, o podcast da sabedoria. Todos os dias uma dose de sabedoria que vai mudar a sua vida, então ativa o lembrete, deixa o like e se inscreve no canal. Sérgio, o que te levou a entrar de cabeça, meu irmão, na exposição pública da sua fé? Por exemplo, cara, beleza, você se apaixonou pela Bíblia, mas em que momento você falou assim, cara, agora eu quero espalhar isso daqui? Por quê? Como? Teve alguns momentos, eu tava tentando lembrar, inclusive, que eu sabia que tu ia fazer essa pergunta quando eu viesse. Eu era muito de estudar, de conhecer, de anotar coisas, só que, olha que coisa, né? Como eu te falei antes das experiências pessoais, experiências pessoais, elas não podem ser usadas como base de doutrina. No sentido de que eu tive uma experiência com Deus. Essa experiência se aplica a todos? Não. É igual, Deus me disse que o lobo é um símbolo. Se você colocar o emoji de jacaré é pecado. É, tipo isso. Então eu não posso usar uma experiência pessoal para aplicar a doutrina, mas eu posso usar uma experiência pessoal para aplicar para mim mesmo, já que a experiência foi minha. Quando eu comecei a estudar, me apaixonei pela Bíblia, eu comecei a estudar muito, a anotar um monte de coisa, eu lembro que eu não falava para ninguém o que eu sabia. Eu ficava na minha, anotando minhas coisas. E um dia uma irmã da igreja, que nem conhecia, chegou pra mim, bateu no meu ombro, bem assim, ó. Ei, ela falou assim... Eis que te digo. Eis que te digo. Deus te deu um dom, e se você não usar, ele vai tirar. Uau. Aí eu falei, eita ferro, o que eu faço agora? Então, eu já tive esse primeiro... Caramba. E aí, nessa época, eu comecei a me meter em algumas coisas lá na igreja, no sentido de ensinar. Falei, poxa, eu tenho conhecimento, eu preciso ensinar. Eu comecei a me meter em departamento de adolescente, a IBD, eu queria colocar Você é pra pastor, fora. assim, ou não? Eu sou evangelista. Tá. Lá em Manaus. Um antes de pastor, né? Só não era pastor na época que eu não era casado na época. Mas eu comecei a ensinar. Coloquei pra fora o que eu sabia. Eu queria fazer isso, queria colocar pra fora. Até hoje eu tenho esse negócio de... Quando eu vejo alguém que não sabe alguma coisa, eu quero ensinar de chegar nesse negócio aqui. E aí, teve um segundo momento, que foi numa profecia também. Eu estava lá na igreja, eu chamo naquela época de eu Zé Gotinha, eu estava na orquestra, eu tocava na orquestra da igreja. Tocava o quê? Eu toco clarinete, até hoje eu toco na orquestra da igreja. Que legal. E aí um pastor, acho que deve conhecer, ele é bem famoso hoje em dia, na época não era tanto, Jorginho de Xerém. Não conheço, não. É um eu profeta conheço pouco dessa galera, assim, sabe? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é muito usado por Deus, apesar de ser meio excêntrico. Mas com certeza ele tem umas coisas interessantes. E aí... Ele me apontou no meio da multidão, falou, vem até aqui, no púlpito. Eu fui até o púlpito. E ele falou, bem assim, eu te vejo como um grande pastor. Um dia teu ministério vai ser conhecido e respeitado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Amém. E eu, naquela época, não era ninguém. Eu era o cara da orquestra. Do clarinete. Serginho do clarinete. E era isso aí. Eu era muito ativo na igreja, as pessoas me conheciam, não por eu conhecer Bíblia, mas por eu ajudar nas cadeiras, eu ajudava na limpeza do banheiro, eu ajudava no som, eu ajudava na mídia, mas eu não era o cara de conhecimento bíblico, eu era só o cara. Então, quando ele me chamou e falou isso, destravou na minha mente uma ideia. Quando ele falou, tu vai ser conhecido em todo o Brasil, eu pensei, internet. E aí, quando eu tive esse pensamento, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Inclusive, eu tenho... Aí que entra, ó, isso aqui foi experiência. Onde entra a base bíblica nisso? Primeiro, Timóteo, capítulo 4, verso 14, Paulo fala para Timóteo, se apegue no dom que você tem e na profecia que disseram para você. Amém. Então, tipo assim... Caramba, me arrepiei. Eu tenho uma profecia, eu tenho um direcionamento. Eu acho legal que profecias na Bíblia são Deus te dando, basicamente, trechos do futuro. Então, Deus já me falou meu futuro. Ele não falou como é que eu vou chegar lá. Eu tenho que fazer alguma coisa para chegar lá. Deus já me falou o que vai acontecer. Agora eu sei que vai dar certo, eu só preciso ir. Amém. Então eu sabia, internet. Ele não falou nada de internet, mas eu entendi, internet, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a fazer vídeo para YouTube, comecei a colocar para fora o conhecimento que eu tinha. Não tinha técnica nenhuma, eu só queria fazer. E aí tem a diferença de você querer fazer e de você saber fazer. Eu não sabia fazer, eu só queria. Então eu comecei a fazer e tal, até que chegou um amigo na minha vida, que foi o Rafa. Tu conhece o Rafa, né? Conheço. Pois é, o Rafa, inclusive, ele tá aqui comigo hoje, ele não conseguiu vir, né? Sério? Mas daqui a pouco ele falou que vai encontrar a gente. Ele é um lobo bom. Ele é um lobo... ele gostou da minha tese. Eu quero travar com... Ô, Rafa, você está convidado para sentar nessa mesa e compartilhar sabedoria com a gente. O Rafa tá convidado, Rafa. O Rafa, ele foi um cara lá da igreja que ele viu. Na época que a gente se conheceu, era nós dois lascados, assim. Eu lembro que a gente brinca hoje que ele emprestava dinheiro de mim pra ele pegar Uber, eu emprestava dinheiro dele. Hoje ele tem muito mais dinheiro que eu, mas enfim. Ele me falou, olha,
Eu acho mais interessante tu pegar esses teus vídeos aí e colocar no Instagram e cortar. Então, todos os meus vídeos do YouTube eu comecei a cortar e jogar no Instagram. Porque o Rafa, ele tinha muito conhecimento disso. Ele tinha uma página muito famosa na época que já tinha 83 mil seguidores. E eu, com meus 100 seguidores, achava a coisa mais incrível do mundo. Que legal. Comecei a seguir as orientações dele. Postei com o tempo, parei de postar no YouTube e fui só pro Instagram. Comecei a postar dúvida. Toda vez que alguém mandava alguma coisa, Não, eu te conheci, toda vez aparecia pra mim no TikTok. Tal coisa é pecado? Não. Aí tal coisa não sei o quê? Sim. É pecado, sei lá o quê? Aí é um monte de coisa. Aí você só ia respondendo sim, não, tudo seco, tudo seco. Eu lembro que uma vez alguém perguntou assim, é pecado usar piercing? Aí você falou, não sei se foi piercing ou brinco, você falou, não, pecado não, só é ridículo mesmo. Alguma coisa assim. Eu falei, mas esse cara aqui, ele é diferente. É justamente, porque como eu tô fazendo isso há muito tempo, sei lá, acho 4 anos, 5 anos que eu faço isso, eu comecei a perceber certas coisas. Então, tipo assim, eu comecei realmente só porque eu queria fazer, mas eu não sabia. Mas com o tempo eu fui sabendo fazer. Então eu sei hoje em dia. Você começou por acaso, no instinto, exatamente, e depois você racionalizou seu instinto. Eu aprendi a caçar. Você aprendeu. Ele gostou da. Eu trouxe ele para o Salcatéia, João. Você viu? Eu trouxe. Nós temos um lobo de Manaus na Alcateia. Agora a Alcateia tá crescendo, hein? Então, assim, eu descobri como é que funcionavam as coisas. Eu entendi com o tempo, errando, acertando. E teve um vídeo meu, que esse foi o vídeo que mudou a situação. Eu fiz um vídeo que o nome do vídeo era O Diabo Não Está no Inferno. Eu falava isso no vídeo. Eita. Eu começava a explicar que o diabo não estava no inferno, que a gente via em mídia, em filme, que o diabo não estava no inferno. E eu começava a provar na Bíblia.Esse foi o vídeo que mudou a situação. Foi o vídeo que eu falei uma frase. Esse foi o ponto de ignição. Ele foi dali que você começou a de fato ser... não respeitado, eu diria, mas assim, dali que começou a frutificar, começou a frutificar. A semente estava crescendo, mas não tinha fruta ali, começou a frutificar. Exatamente. Começou a bombar. Esse vídeo, pra ter ideia, eu lembro que eu postei ele sem nenhuma pretensão. Eu postei um vídeo diferente. O que era o vídeo? Por quê? Como eu falei, eu cresci num ambiente de igreja que era um pouco tradicional. Então tem muitas coisas que a gente ouve em igrejas que não são o que está escrito. Sim, eu sei, mas, tenho inclusive, certeza não é nem disso. maldade das pessoas, é porque elas ouviram aquilo e elas só estão passando sem ter base. E uma das coisas que eu mais ouvi desde pequeno era, o diabo é o rei do inferno, o diabo comanda os demônios do inferno, ele tem um troninho lá. Eu vi até uma pergunta que fizeram pro Valadão assim, pastor, se eu fizer a vontade do diabo, eu vou sofrer menos do inferno? Então, as pessoas têm essa mentalidade de achar que o inferno é o reino do diabo, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está falando do diabo. Nem está falando do diabo essa passagem. Então as pessoas têm essa ideia. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, cara, não tem isso aqui. Porque o inferno, na verdade, é o castigo do diabo, né? Ele vai queimar lá. Em nenhum momento na Bíblia diz que o diabo tem poder no inferno, que ele é rei do inferno. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo disso. Foi o primeiro vídeo que eu fiz que foi um pouco mais disruptivo, assim, Disruptivo, palavra bonita. Eu não concordo com esse troço. Que legal. Eu lembro que eu fiz um primeiro, que foi aquele que sempre diz, né, que a igreja... Como é que chama? Que Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Já ouviu isso? Já. Jesus é a rosa de Saron. Só que quando você lê na Bíblia, em Cânticos, não está falando de Jesus, está falando da noiva. Ou seja, se fosse seguir essa analogia, quem é a rosa de Saron e o lírio dos vales é a igreja, não Jesus. E tem um detalhe aqui, tá? Tu sabe que o lírio, ele é uma flor que é usada para fazer perfume. Só que é impossível extrair a essência de um lírio. O que eles fazem? Eles imitam a essência. Se a igreja é o lírio dos vales, ela tem uma essência que é impossível de imitar. Então as pessoas não conseguem extrair a essência, só conseguem imitar essa essência. Caramba!